Ser adventista faz parte do meu DNA. Tudo que eu sou, tudo que eu faço tem um propósito de vida. Eu tenho no meu coração que eu não devo perder nenhuma oportunidade de proclamar o Evangelho onde eu estiver. Esse compromisso eu renovo a cada dia estudando a Palavra de Deus e eu quero fazer isso, ter essa comunhão com Deus todos os dias enquanto eu estiver nesta terra. Meu nome é Lília Gomes da Silva, eu tenho 42 anos, eu sou da Igreja Adventista do Rio do Ouro, de Caraguatatuba, litoral norte do estado de São Paulo, a qual eu sou membro há 2 anos. Quando eu me batizei, eu já senti no meu coração que eu devia falar de Jesus para as pessoas. Então, isso foi de uma forma assim natural e eu quero continuar falando para as pessoas, para que as pessoas possam reconhecer a verdade. Eu quero ver Jesus voltar, então é isso que faz com que eu esteja nas frentes missionárias, que eu evangelismo mais, que eu esteja me preparando e também ajudando as pessoas, levando o Evangelho ao mundo. Sei que nós estamos vivendo num tempo de crise, num tempo de pandemia, num tempo de muita dificuldade, mas não é isso que fará com que eu perca a vontade de falar do amor de Jesus, não importa o que ocorrer, que eu não tire esse foco para abreviar a volta de Jesus. E é neste cenário que Deus tem seus filhos e filhas chamados para realizar o seu trabalho nesse momento. A declaração de missão oficial da Igreja Adventista diz que nós existimos para proclamar o Evangelho eterno no contexto das 3 mensagens angélicas, convidando pessoas de todos os lugares a fazerem parte da Igreja. Isso é um chamado de posicionamento para preparar um povo que adora a Deus e ama e serve ao próximo de maneira generosa, e isso é ser igreja. Ser igreja entendemos que pode ser resumido em alguns fatores. S, de saber quem é Deus. E, de ensinar acerca de Deus. R, de realizar o trabalho de Deus. Esse acróstico guiou os trabalhos da APV nos últimos 4 anos. Um projeto espiritual, um projeto evangelístico e um projeto de engajamento. Eu convido você a celebrar conosco nesse instante algumas das muitas coisas que Deus realizou através de nós. Vem comigo. A alegria de fazer parte do corpo de Cristo faz dos 32 mil adventistas da Associação Paulista do Vale um povo que busca ser igreja, no sentido mais amplo da expressão. Nos 60 municípios do nosso território, as 277 congregações estão distribuídas em regiões marcantes, como o exuberante litoral norte do estado de São Paulo, passando por São Sebastião, Ilhabela, Caraguatatuba e Ubatuba. Uma região linda que faz do turismo a sua principal fonte de renda durante os 365 dias do ano. Subindo para o Planalto pela rodovia dos Tamoios, o centro do Vale do Paraíba abriga a cidade de São José dos Campos, município onde está a nossa sede administrativa da Associação Paulista do Vale, local onde todas as ações da Igreja Adventista de nossa região são acompanhadas pelos administradores departamentais, obreiros e servidores do campo. Nessa região estão localizadas algumas das principais indústrias do Brasil e do mundo, trazendo progresso para a população, oportunidade de emprego e desenvolvimento humano. Seguindo em direção ao norte, o Vale Histórico abriga uma região onde o passado é pautado por conquistas que marcaram a vida do nosso estado e do nosso país, trazendo influências profundas para a religiosidade do povo que vive e circula pela região. Na Serra da Mantiqueira, região onde está a cidade de Campos do Jordão, está localizado o lago mais alto do Brasil e a Igreja Adventista do Sétimo Dia na maior altitude do país. Ainda na Mantiqueira, a região Bragantina se destaca pela sua beleza, potencial turístico e por situar a principal ligação entre o estado de São Paulo e Minas Gerais, corredor estratégico de escoamento de cargas da região sudeste, a rodovia Fernão Dias. Voltando para a rodovia Presidente Dutra em direção à capital paulista, cruzamos a região mais habitada de nossa associação. Lá estão as cidades de Guarulhos, Itaquaquecetuba, Poá, Suzano, Ferraz de Vasconcelos, Arujá
e Mogi das Cruzes, uma região acolhedora que recebe pessoas de diversos lugares do Brasil e do mundo, através do aeroporto mais movimentado da América Latina, com 140 mil pessoas passando diariamente em seus terminais. É no Alto Tietê que a vida paulista começa. Na cidade de Salesópolis, nasce um dos maiores rios do Brasil, o Rio Tietê. Ele rasga o estado de São Paulo de leste a oeste, com seus 1.150 quilômetros de extensão, mostrando que, apesar de momentos de dificuldade e poluição, é possível renascer e levar vida e esperança para as pessoas que necessitam dele para viver. A irmã Lilian renasceu no Reino de Deus no dia 20 de abril de 2019, passando pelas águas batismais. Depois de beber da fonte da vida, que é Jesus, sua missão aqui na Terra mudou. Ela também quer ser como um rio, levando vida e esperança para as pessoas. Assim como a Lilian, os 32 mil adventistas que vivem na Associação Paulista do Vale fazem da devoção um processo de intimidade contínua com Deus. Nessa jornada, cada membro tem sido desafiado a fazer do culto familiar um altar de adoração ao Senhor. Em suas casas, são fincados os fundamentos de sua fé, fazendo da oração, do estudo diário da Bíblia, espírito de profecia, lição da escola sabatina e de um estilo de mordomia fiel, os pilares de sustentação de sua vida espiritual. Alicerçados nesses pilares, testemunhamos que os membros de nossa igreja têm se tornado cada vez mais envolvidos na proclamação da palavra do Senhor. As frentes missionárias têm buscado a cada semana pessoas dispostas a ensinarem acerca de Deus para seus amigos, vizinhos, colegas de trabalho e familiares. Esse exército de voluntários está atuante nas duplas missionárias, pequenos grupos, classes bíblicas e evangelismo público, realizando ações presenciais ou digitais na tarefa de ensinar o amor de Deus. Sua atenção está voltada para responder às necessidades e anseios de cada grupo que a igreja atende hoje, como os filhos dos próprios fiéis, amigos da igreja, membros afastados e interessados da Novo Tempo. Nesse processo de preparo, os interessados são atendidos por uma rede de apoio que é fundamental. Eles contam com as orações e incentivo dos pais, amigos, professores e instrutores. Nessa jornada, a igreja tem buscado a Deus todos os dias, ensinado a respeito do seu amor e realizado a sua obra para abençoar os que estão à nossa volta. O serviço ao semelhante é a demonstração clara do amor que nos motiva. Cremos que nenhuma chance de tornar visível o amor de Deus deve ser desperdiçada. Cada oportunidade pode ser a porta de entrada para um relacionamento intencional com o próximo. Por isso, nos últimos 4 anos, testemunhamos de perto o aumento da participação de crianças, adolescentes, jovens e adultos em diversas ações solidárias. Mesmo vivendo em tempos de pandemia, a solidariedade em nosso campo alcançou números expressivos. Só no ano de 2020, os voluntários de nossas igrejas coletaram 897 toneladas de alimentos, mostrando que o amor de Cristo nos movimenta a fim de que possamos servir de todo o coração. Todo o trabalho de gestão que é feito é construído em cima de uma história. E certamente todos os que passaram antes dessa equipe fizeram aquilo que foi necessário para o período que a igreja precisava deles, para dar estrutura, para dar filosofia, avanço e expansão. E cada gestão deixa alguns desafios para o próximo período, como a nossa gestão também deixará. Mas não podemos deixar de celebrar algumas coisas que aconteceram aqui durante esse período dos 4 anos. Gostaria de destacar aqui, por exemplo, um avanço da parte financeira, uma recuperação econômica em momentos de sensibilidade do país, do mundo e certamente da igreja, através de uma equipe responsável, diligente e que observou à risca os procedimentos da igreja. Essa não é a primeira crise que a igreja já precisou lidar. E no passado a igreja aprendeu e deixou escrito e regulamentado para que a geração atual pudesse andar com segurança.
Essa recuperação se deu através de capital operativo, índices de liquidez, balanço patrimonial e os principais demonstrativos financeiros e econômicos que dão hoje sustentação para que a igreja continue crescendo. Nós tivemos também um crescimento específico na questão de batismos e de retenção de membros. Esses batismos podem ser vistos ano a ano, seguindo a lógica e o crescimento que já havia sido plantado em outras gestões que passaram por aqui. Deus confirmou que a sua igreja é vocacionada e ela é focada no evangelismo e nada pode parar esse trabalho. Nós tivemos um capítulo especial dessa gestão que foi a chegada da pandemia. A pandemia trouxe os seus desafios, certamente algumas dúvidas e oportunidades que vieram juntamente com o período que todos vivemos. A igreja entrou na igreja digital, uma era onde a comunicação e as novas gerações tiveram um protagonismo especial, criando frentes, solucionando de maneira criativa, responsável, mas muito rápida, dando a resposta que a igreja precisava. Inaugurando também o período de igreja híbrida, que até agora funciona e serve aqueles que estão dentro da igreja ou aqueles que ainda não têm a capacidade plena de voltar. Mas mesmo durante o período de maior desafio desta geração, nós observamos uma igreja que cresceu em espiritualidade, membros que se apegaram a Deus, crescendo na piedade, no estudo da palavra de Deus, cresceram também em unidade, membros que antes só se falavam na igreja durante um culto, alguma programação, agora começaram, mesmo que virtualmente, se encontrar cada vez mais, fosse através das ferramentas digitais ou conforme a igreja foi reabrindo e a sociedade voltando às atividades normais, se encontrando também nos ambientes físicos conhecidos da igreja com todos os protocolos. Crescemos em solidariedade, nunca a igreja arrecadou, atendeu e serviu de maneira amorosa e generosa tantas pessoas. Os índices de arrecadação de alimentos, roupas, material de higiene e coisas que eram necessárias para que nenhum irmão passasse necessidade. Deus enviou as pessoas, Deus enviou os recursos e todos foram acolhidos pela graça de Deus. A igreja cresceu também em fidelidade, no momento onde o mundo tinha dúvidas, onde olhavam para nós, pensando que nós passaríamos as maiores vergonhas, testando a nossa teologia de mordomia, os irmãos foram fiéis e Deus provou mais uma vez que cuida da vida de cada um. Ele provê para aqueles que o buscam e o colocam em primeiro lugar e nada faltou à igreja. E por ter sido um período de grandes economias, tivemos também a oportunidade de apresentar os maiores resultados econômicos da história da Associação Paulista do Vale, graças à fidelidade dos irmãos e às oportunidades de corte que apenas a pandemia apresentou para a gente. Mas o principal de tudo é que a igreja cresceu em evangelismo, os irmãos mesmo à distância, precisando agora se aculturar em uma realidade totalmente diferente, através de ferramentas digitais, inclusão digital, buscando unir todas as gerações, pregaram com aquilo que tiveram. A igreja pregou, a igreja fez o seu evangelismo, a igreja cresceu, as frentes missionárias funcionaram, a pregação teve protagonismo principal, todos vieram na mesma direção para que não faltasse a pregação do Evangelho e como resultado disso, muitas pessoas foram batizadas. Então a igreja segue crescendo na certeza de que nada do que acontece aqui é por mérito de ser humano, mas por intervenção divina e por propósito. Deus quis que a sua igreja seguisse e ela continuará seguindo até o fim. Quando começamos no quadriênio, nós tínhamos uma perspectiva de recuperação financeira e recuperação dos índices financeiros do campo para 8 anos, mas pela graça de Deus e fidelidade dos irmãos, nós conseguimos fazer isso em menos de 4 anos. Isso não impediu a gente, apesar da contenção de despesas, não impediu a gente de poder ajudar mais de 115 igrejas com reformas, construções, aquisição de terreno, regularização de imóveis, reforma no escritório. E com parceria com a Novo Tempo, a gente também conseguiu colocar canais abertos de TV em várias cidades. Inclusive, nós estabelecemos algo que há muito tempo não tinha no campo, que era a Rádio Novo Tempo Vale. E isso foi muito bom para todos nós.
Destacamos também duas áreas importantes da associação, a área educacional e a área de publicações. Na área educacional, além do desafio financeiro e dos índices a serem recuperados, a gente também teve expansão patrimonial. Conclusão do Colégio de Caraguatatuba, compra de 2 terrenos, tanto em Vila Galvão quanto em Mogi das Cruzes, reformas e ampliações em outras unidades e também renovação de equipamento. Não tenha dúvida de que Deus também nos abençoou. Na área de publicações, o grande desafio nesses últimos 2 anos, ou quase 2 anos, foi vender no meio de uma pandemia. Mas os nossos comportores, tanto os efetivos quanto os estudantes, superaram as expectativas, porque Deus tem nos abençoado. Nossa igreja avançou de maneira consistente nesses últimos 4 anos. Recebemos 7.328 pessoas nesse período, sendo que destas, 1.500 foram resgatadas e rebatizadas através do projeto Reencontro. Totalizamos assim um crescimento real de 3.514 membros e uma taxa de retenção de aproximadamente 50%, como fruto do discipulado e acompanhamento da nossa membresia. Também encaramos nesses últimos 2 anos o desafio da coleta do termo de consentimento em nossas congregações e atingimos um percentual de 71% entre os membros gerais e 98% entre os membros regulares, a fim de continuar dando segurança para os trabalhos da nossa igreja. Por fim, louvamos a Deus pelos 16 novos plantios de igrejas e pelas 9 igrejas que foram organizadas e pelos 10 jovens que foram enviados ao campo missionário por meio do Serviço Voluntário Adventista neste quadriênio. Tudo isso só foi possível pela ação poderosa de Deus e pelo trabalho dedicado dos nossos pastores, líderes voluntários e secretárias e secretários de igreja. Nosso muito obrigado a todos vocês. Obrigado a você, diretor, professor e servidor, que nesses 4 anos nos ajudou a cumprir a missão de educar e salvar. Nossas salas de aula também são pontos de pregação. E hoje celebramos o batismo de 653 pessoas, frutos do projeto Samuel e Pais de Joelhos, Filhos em Pé. Em 4 anos, investimos R$ 39.920.423 em bolsas de estudo. Em 2021, alcançamos a marca de 2.005 alunos novos em nossas salas de aula, algo inédito na história da APV. Nos últimos 4 anos, acumulamos um total de 6.357 alunos novos, matriculados em nossa rede educacional. Fechamos o ciclo em processo de recuperação do capital operativo. Saímos de 17% negativo em 2017 para a marca de 61% positivo em 2021. E hoje eu tenho a alegria de estar aqui para agradecer a você, querida equipe do Ministério da Mulher, da Recepção, e a você, esposa de pastor. Até aqui nos ajudou o Senhor. E essa ajuda tão importante ajudou na implantação do projeto Esther e Mulheres em Missão, alcançando 350 instrutoras bíblicas. As mulheres também ajudaram em 1.200 ações de prevenção e combate ao abuso e violência no projeto do Quebrando o Silêncio. Nos 4 encontros de mulheres, 10.000 participantes foram treinadas. Foram organizados 96 encontros regionais e gerais da AFAM, no modo presencial e online. 40 esposas de pastor se tornaram instrutoras bíblicas e 670 mulheres participaram das 2 edições do Encontro de Esposas de Ancião. Minha gratidão à família da Solidariedade, à família missionária, equipe de evangelismo, muito obrigado pelo seu empenho. E esse empenho viabilizou a realização de 16 escolas de evangelismo, com 1.722 participantes, 48 conferências bíblicas, 842 evangelismos de colheita e 742 séries de evangelismo. Além disso, 29 igrejas foram plantadas e o Ministério Adventista das Possibilidades foi implantado em diversas igrejas. 1.418.928 quilos de alimentos foram arrecadados pelos voluntários e 4 convenções de solidariedade receberam a participação de 3.288 líderes e voluntários. Os recursos levantados na recolta possibilitaram a aquisição do trailer solidário da APV, que atende diversas ações sociais organizadas no campo. E a nossa gratidão e admiração a você, que
esteve diante de uma criança e um adolescente conduzindo-os pelo caminho. E nesse caminho, 319 professores participaram do lançamento do projeto ID em 137 igrejas. Nas edições presenciais da Escola Cristã de Férias, foram atendidas 1.754 crianças adventistas e 1.938 crianças não adventistas. Na edição que ocorreu no modo online, 670 telas acompanharam diariamente a programação e 1.937 juvenis e 760 adolescentes estão estudando a Bíblia. 51 bases do projeto G148 Team estão funcionando em 35 distritos pastorais. Em nossas trimestrais, treinamos 242 professores de adolescentes. Olá, juventude querida, Ministério da Música e universitários. Nosso sentimento é de gratidão. Muito obrigado pelo seu envolvimento até aqui. A missão corre na veia da juventude da APV. 9.380 jovens participaram da Missão Caleb e 40 jovens foram investidos em líder. 4.860 jovens participaram da edição presencial da Campal e 63.450 participaram na edição online. Em 2021, foi implantado o projeto Um Ano em Missão na cidade de Redenção da Serra, distrito pastoral de Taubaté. Além de descobrir novos talentos musicais, as convenções de música capacitaram 5.200 pessoas em nosso território. Gratidão ao valoroso exército de lenço da APV, a equipe de coordenadores regionais, distritais, diretores, pastores. Salvar e servir, o Senhor logo vem. Esse valoroso exército investiu 64 líderes de aventureiros e 101 líderes de desbravadores, atendendo 2.856 participantes nas convenções e cursos múltiplos do departamento. Além disso, 593 pessoas se inscreveram nos módulos de liderança. No Aventuri e Avento Mix, presenciais e online, tivemos 3.927 inscritos e 1.659 participantes nas Olimpíadas dos Aventureiros. Nos campuris presenciais e online, a APV contou com a participação de 8.525 desbravadores. Gratidão profunda aos líderes de mordomia cristã e Ministério de Saúde da APV. Muito obrigado pelo seu trabalho, pelo seu comprometimento. Deus abençoe vocês. E falando em bênção, nas 6 edições da Semana de Mordomia Cristã, 17.000 pessoas foram treinadas e outras 1.200 participaram das 4 edições de Encontros Gerais de Mordomia. Nas 2 jornadas de comunhão e fidelidade antes do amanhecer, alcançamos 12.000 participantes. 13.000 pessoas foram atendidas em 150 feiras de saúde e 600 líderes foram treinados nos encontros gerais de diretores e profissionais da saúde. Durante a pandemia, implantamos os protocolos de higienização e saúde nas igrejas. Obrigado a você que colocou as bandeiras do Ministério Pessoal e Escola Sabatina no alto do mastro aqui na PV. Todo o meu respeito e admiração pelo seu trabalho. E esse trabalho foi confirmado com a assinatura de 88.334 lições da Escola Sabatina, atendendo 90% dos membros da APV. 21.400 pessoas foram treinadas nas convenções de duplas missionárias, totalizando 32.708 pessoas estudando a Bíblia em nossa associação. Ao todo, foram organizados 52 congressos de treinamento para diretores e professores de escola sabatina e 80 treinamentos nos congressos e plantões missionários. Louvamos a Deus pelos comportores, diretores de publicações e espírito de profecia, pelo incentivo e evangelismo com as publicações. Nesse quadriênio, foram distribuídos 1.225.400 livros missionários na Paulista do Vale. 900 colportores participaram de 22 campanhas de estudantes. E nas 8 edições do projeto Sonhando Alto, 96 colportores ingressaram em uma instituição educacional adventista. Promovemos 11 simpósios do Espírito de Profecia, 6 encontros de capacitação de diretores de Espírito de Profecia de igrejas e grupos. Gratidão a você do Ancionato, Diaconato, Ministério do Homem, Ministério do Idoso, líder de família. Deus abençoe vocês. O Ancionato e diretores de grupo participaram das 7 edições do CADIG no modo presencial e online, com 2.173 participantes
alcançando um público de 70.949 pessoas nas redes sociais. Além disso, 457 alunos participaram dos 4 módulos anuais do EREM, Estudos em Religião e Escola Missionária. Os pastores distritais participaram de 7 concílios gerais e outros 4 concílios foram organizados para os aspirantes e 12 pastores foram ordenados. 16 encontros de casais e 12 cursos para noivos atendeu 1.185 casais. Gratidão e respeito às secretárias, secretários, líderes de comunicação e liberdade religiosa. Muito obrigado pela dedicação de vocês à nossa igreja. Na área de comunicação, demos grandes e importantes passos nesse período de constantes transformações. Promovemos 4 encontros de comunicadores, implementamos a igreja digital e híbrida nos 46 distritos pastorais. Durante a pandemia, o nosso canal no YouTube cresceu 2.087% no número de inscritos. Nosso Facebook cresceu 188% no número de seguidores. Nosso Instagram registrou um crescimento de 1.093%. E nosso Twitter acumulou um crescimento de 295%. Organizamos 17 treinamentos na área de liberdade religiosa, 2 fóruns online e estruturamos a representatividade da liberdade religiosa nos 46 distritos do campo. Nosso reconhecimento e gratidão aos tesoureiros e seus auxiliares, homens e mulheres que com fidelidade cumpriram a sua missão de cuidar dos recursos da igreja. Lembra da irmã Lília, apresentada no começo do vídeo? Pois é, ela estudou a Bíblia com sua amiga Cristina nos últimos meses. Mesmo em meio à pandemia, nós continuamos com o estudo via WhatsApp, estudando a Bíblia, né? Foi onde que gerou uma vontade de conhecer a Igreja Adventista do Sétimo Dia, porque eu tinha muitas dúvidas com relação ao sábado, principalmente com relação ao sábado, adornos, e ela, através do estudo, né, via plataformas digitais, que tem um estudo que chama Esperança, que é um robozinho, ela foi me ajudando a tirar minhas dúvidas e eu tomei a decisão de ser um membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia do Rio do Ouro, de Caraguatatuba, de São Paulo. Os primeiros estudos aconteceram via WhatsApp. Mesmo com a pandemia, os estudos bíblicos continuaram. Os estudos avançaram. E hoje, dia 21 de novembro de 2021, ela vê o resultado da ação do Espírito Santo em sua vida e na vida da sua amiga Cristina. Eu sou a igreja. Eu também quero ser igreja. Essa é a igreja de Deus, que não pode ser parada por nenhuma crise ou pandemia. O poder de Deus é soberano e absoluto sobre cada centímetro desse universo. Não existe nenhum poder natural ou sobrenatural que não seja obrigado a se submeter à vontade e à determinação de Deus, que dá o Espírito Santo à sua igreja. O Espírito Santo é a maior força de atração desse universo. Ele é também a maior força de transformação e de mobilização. Diz a Bíblia, agindo Deus, quem impedirá? Quando o Espírito Santo é colocado sobre a sua igreja, não existe cultura, lugar, ciência, filosofia, ideologia, política ou sociedade que consiga resistir. Deus é soberano sobre qualquer época dessa história e já determinou em profecia que os melhores dias da sua igreja ainda estão por vir. É por isso que a missão, mesmo sendo um milagre, mesmo sendo a graça de Deus, ela não apenas é viável, mas ela é inevitável. Ninguém conseguirá tardar o plano de Deus, ninguém conseguirá obstruir o projeto de Deus. A mensagem será pregada a todo mundo, a igreja vai triunfar e Jesus em breve vai voltar. Somos muito gratos a Deus por todos que nesses últimos anos viveram mais esse capítulo do grande conflito, se dedicando de corpo e alma e sonhando com o dia que Cristo volta para resgatar os seus filhos, para levá-los aos céus, para assumir toda a autoridade, vindicar o seu nome, purificar todo o sistema do universo e para de uma vez deixar claro que Deus é, sempre foi e sempre será amor na sua plenitude e em todos os sentidos. Mas até lá, Deus quer usar você
e Ele vai te levantar para fazer parte dessa geração que vai viver os últimos e melhores dias. Que Ele possa agir através de mim, através de você, e deixe Deus escrever a história da missão nesse mundo e da sua igreja através de nós. Que existe no céu, na terra e no mar, ao vê-lo retornar.